estamos de volta com mais um programa Origens, aqui na TV Evangelizar, dando continuidade às apresentações dos gaiteiros na Igreja São João Batista de Nova Brécia, onde participamos do 5º Encontro Internacional de Acordeonistas, que você está acompanhando com exclusividade somente aqui no nosso programa. Agora vamos mostrar um pouquinho do trabalho do acordeonista Jackson Rodrigues, o Varguinhas dos Monarcas e o Tiago Machado, também de Erechim. Vamos lá? Que agora o som da gaita te chama. Veja só.
E agora voltamos a São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana. E vamos até o Portal do Porto, né? Ali no entroncamento, ali naquele eixo que liga São Paulo, Santa Catarina, o Porto de Paranaguá, bem ali no coração de São José dos Pinhais, um belíssimo empreendimento construído pelos empresários Chico Simeão e Luiz Bonacin, e é claro, toda a família e diversos colaboradores que trabalharam para construir e gerar empregos aqui em São José dos Pinhais, especificamente, e Curitiba, região metropolitana, e por consequência no nosso Paraná. Porque atualmente está difícil no Brasil gerar empregos, né? Fica muito mais fácil em outros países, porque aqui a carga tributária, a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma trabalhista, enfim, gera uma desconfiança para o capital estrangeiro e também para os empresários brasileiros investirem cada vez mais. E com este intuito, foi realizado ali no Portal do Porto, pelo Instituto de Direito Liberal, do qual o Chico faz parte e o Luiz também, uma palestra com o deputado federal Kim Kataguiri. Ele foi eleito por São Paulo, para debater com os empresários e a sociedade a importância da aprovação da nova Previdência. Veja só o que o Kim falou e também o evento realizado lá no Portal do Porto. É fundamental, é a principal reforma. Sem a aprovação da reforma previdenciária, a gente não tem aprovação de outras reformas, a tributária, do Pacto Federativo, a administrativa, da estrutura do Estado, simplesmente porque o Brasil, a economia, os investidores não vão ter confiança de que o Brasil vai conseguir honrar os seus compromissos futuros. A gente já está numa curva de dívida que é assustadora, né? A gente já não tem condições de pagar o que a gente deve, e sem promover uma reforma previdenciária que, além de tudo, é justa, né? Porque hoje 60% da população trabalha a vida inteira recebendo salário mínimo, se aposenta
aposenta com salário mínimo e paga uma tributação pesada no consumo, que quando a Previdência é deficitária, consome esse recurso do mais pobre para pagar justamente as aposentadorias acima de 5, 10, 15, 20 mil reais, né? Então é fundamental para reestruturar a nossa economia, baixar a taxa de juros também, deixar o dinheiro mais barato para retomar os investimentos. E eventos como esse, organizados aqui no Paraná, que reúnem empresários, enfim, liberais, contribuem para o debate? Com certeza, acho que a gente precisa esclarecer o máximo possível para a população saber exatamente o que está sendo votado. A gente sabe que tem interesse de muitas corporações envolvidas na votação da reforma previdenciária e cada corporação quer puxar para si um pedaço do orçamento. Acho que falta um debate em prol do interesse público, que não é representado por nenhuma corporação e por nenhum sindicato, e justamente por isso o debate é tão importante. Promovido pelo Instituto Democracia e Liberdade, o evento amplia o debate sobre o tema e anima o empresariado a investir no Brasil. O que mais nos preocupa hoje a todos os brasileiros, inclusive empresários, porque realmente é o que move a economia, é o empresariado, é a reforma da Previdência. O Brasil não consegue ter sobrevida se não for aprovada a reforma da Previdência. Todos nós sabemos fazer contas e quem sabe fazer conta percebe que o déficit previdenciário hoje é enorme, não há mais como cobri-lo. O governo conseguiu fazer isso através de aumento de tributação durante muitos anos. Como não aumenta a receita previdenciária, não consegue cobrir o déficit previdenciário, aumentava a tributação. Hoje não é mais possível. É tão grande, se não me falo, era 270 bilhões anos. Que não se consegue mais, a não ser com a implementação dessa reforma. O que o Paulo Guedes fala é absolutamente correto. Nós precisamos ter uma economia de 1 trilhão, para que a economia destrave e a própria economia gere recursos suficientes para cobrir déficits futuros que, oxalá, Deus permita que não exista mais. Para o presidente do Movimento Pró-Paraná, os organizadores do evento estão no caminho certo. O IDL foi muito feliz com a iniciativa, na medida em que a sociedade civil organizada precisa se mobilizar para a aprovação da reforma da Previdência. E eventos como esses, eu acho que sensibilizam a sociedade e trazendo uma figura ilustre como o deputado Kim, que é uma nova liderança que vem se destacando no Congresso e, por certo, nós precisamos botar as nossas esperanças em cima dessa nova geração competente, comprometida com a iniciativa privada, com o desenvolvimento e com um país melhor para todos nós. Então, eu acho que o IDL está de parabéns em promover esse evento neste momento. Tal reforma se torna inadiável para os estados, segundo o ex-governador do Paraná. Olha, a dificuldade que o país tem com a Previdência é em certa medida, a mesma que os estados têm. A aposentadoria é muito precoce, né, pela atual legislação. Eu fui secretário da administração e eu é que autorizava as aposentadorias. Deixa eu desligar o telefone celular aqui. Eu que autorizava as aposentadorias. E cansei de aposentar, porque assim mandava a lei, pessoas com 42 anos, 40 anos. E o Estado não suporta, não aguenta isso. Não há previdência no Brasil que consiga sobreviver com essa legislação. Portanto, a reforma da Previdência é imprescindível, é fundamental para que o Estado brasileiro não pereça. Para os empresários Chico Simeão e Luiz Bonacin Filho, acreditar no Paraná e no Brasil ainda vale a pena. Com a expectativa da aprovação da nova Previdência, o Grupo Portal IC pretende investir aproximadamente $1 bilhão em novo empreendimento no Paraná. É o projeto mais importante da história da República. Com a reforma da Previdência, os investimentos serão desatados e o país vai decolar sem dúvida nenhuma. E o Paraná na sua esteira. Hoje está sendo informado a sociedade que com a reforma da Previdência, com o primeiro projeto, o Portal da Graciosa, que refere-se a um investimento de $1 bilhão nos próximos anos em Piraquara, com uma escola para 10 mil crianças em tempo integral, de graça, pago totalmente pela iniciativa privada e a geração de 10 mil empregos diretos. Isso tudo é possível e outros investimentos serão possíveis
com a reforma da Previdência. O empresariado está consciente e a população também de que é importante se aprovar o mais rápido possível e depois vir a reforma tributária, reforma política, enfim, na sequência. Sem dúvida. Nenhuma reforma pode ser pensada agora se não houver preliminarmente a reforma da Previdência. O país está aguardando os investidores internacionais, gente da França, da Itália, do Canadá, dos Estados Unidos, quantas pessoas nos procuram, querem investir no Brasil, querem investir no Paraná, mas estão preocupados em que a reforma da Previdência não venha a existir. E o Paraná assume um protagonismo, através do IDL, nosso presidente convocando os empresários para apresentarem desde logo os seus projetos, para que a sociedade tenha conhecimento, quais são os empreendedores, quais são as empresas, o que o país está perdendo e, naturalmente, pressionar o Congresso para tomar a decisão única possível, que é a reforma da Previdência. Nós nunca tivemos, pensando em reforma, nós já construímos esse último empreendimento aqui na plena crise. Entendeu? Então, se você for pensar em crise, você nunca faz nada. Então, você tem que pensar o quê? Pensar no país. Nós moramos aqui, então nós temos que ter uma dedicação para o país. Então, a crise, reforma, lógico, com a reforma a gente assim, vai ter mais crédito em função desses projetos que são tudo de longo prazo. Então, a gente precisava ter, assim, para acreditar mais que essa reforma fosse mais rápida, porque aí o país seria uma reação também mais rápida. Mas os nossos projetos são sempre organizados a longo prazo. E quando você faz uma projeção de longo prazo, as dificuldades também, elas se alongam. Então, ela se alonga e faz parte dos projetos. Então, o Portal da Graciosa é uma realidade. Olha aí a grande oportunidade de Piraquara abraçar este importante projeto para gerar milhares de empregos e criar também oportunidades para os filhos dos moradores na cidade aí de Piraquara e também nas demais aí, com excelência em educação, né? O pessoal de Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Pinhais, mesmo São José dos Pinhais e toda a grande Curitiba, né? E olha que eu posso atestar a seriedade desse projeto porque eu conheço os empresários, eu acompanhei inclusive a instalação da fábrica de pneus BS Coway há muito tempo atrás, que gerava mais de 1.200 empregos diretos às famílias da região aqui metropolitana de Curitiba e que acabou sendo prejudicada pela proibição da importação da matéria-prima pelo governo federal devido a interesses das grandes multinacionais da borracha, né, dos pneus, as fábricas famosas, né, porque elas cobram muito mais do que custava o pneu feito aqui, né, e daí, inclusive, fiz várias matérias lá do projeto Bom Aluno, que beneficiava crianças carentes, num projeto maravilhoso, né, educacional. Ainda existe esse projeto que é mantido por empresas e pelos empresários, Chico e o Luiz, a família toda, né? As duas famílias, Bonacim e Simeão. E também tinham outros projetos que a gente mostrava, o Rodando Limpo, que era um projeto que teve premiações nacionais, que recolhia pneus em toda a grande Curitiba, e os belíssimos jardins, né? Não só ali em Piraquara, mas de todos os empreendimentos do Portal do Porto e da família. A dona Sônia, né, que cuidava tão bem e cuida dos jardins. Tinha também o projeto dos escoteiros, os guardiões das águas, né, de Piraquara. Tinha também a cidade lá, uma cidade educacional que também mostrava e estimulava a cidadania e que depois foi absorvida pela Secretaria de Educação do Governo do Paraná. Enfim, grandes projetos, enfim, épocas boas e a gente, em épocas difíceis como a gente está, de geração de emprego, um empreendimento desse de $1 bilhão que vai gerar muitos empregos, é importante as pessoas, os políticos, os empresários, enfim, a comunidade toda se abraçar, porque senão, quem sabe,
acaba se indo para outro lugar, tá bom? E a gente ficaria triste, porque eu gosto de Piraquara, tenho atividades também em Piraquara, sou produtor rural em Piraquara, e as famílias que eu gero emprego também poderão colocar seus filhos para lá estudarem, e também gera todo um otimismo, não só na grande região metropolitana, como de recursos em impostos para o Paraná. Tá bom? Uma boa iniciativa, parabéns. Veja um pouquinho desse empreendimento que os empresários Chico Simeão e Luiz Bonacin têm para Piraquara. Veja que maravilha. Portal da Graciosa. Ele será edificado em uma área de mais de 3 milhões de metros quadrados, cerca de 125 alqueires, com o que há de melhor e mais moderno na engenharia autossustentável. Ali somente poderão se instalar indústrias e centros de distribuição cuja atividade seja limpa e não poluente, que receberão como incentivo do governo do estado 8% de crédito presumido de ICMS e isenção do IPTU e ISS pelo prazo de 25 anos. Decorridos 25 anos, os benefícios fiscais cessam, terminando também o compromisso privado com a gestão e custeio das escolas, que passarão a ser responsabilidade do poder público. A grandeza do projeto. Construção de 504 mil metros quadrados de edificações para a implantação de indústrias e centros de distribuição, com a geração de 10 mil empregos e outros 25.200 metros quadrados de um complexo escolar para abrigar 10 mil alunos. Doação ao governo. Como uma das contrapartidas ao Estado e município, serão doados 144 mil metros quadrados de terreno e 25 mil metros quadrados de área construída e instalações completas para a Escola Autossustentável de Piraquara, incluindo piscina aquecida e quadras poliesportivas para abrigar 10 mil crianças em tempo integral. E nós ficamos por aqui com mais uma apresentação especial do renomado acordeonista Raulito Barbosa. Durante a sua passagem por Nova Brécia, na turnê pelo Brasil, ele inclusive mora em Paris, né? Ele é reconhecido internacionalmente, é um grande estudioso do acordeon e é sem dúvida uma figura maravilhosa, e a gente teve o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Obrigado pela grande audiência em todo o Brasil através das nossas redes sociais, na página do Facebook, no site oficial do Origens e aqui também na poderosa TV Evangelizar. Continue ligado conosco, sempre valorizando as suas origens. Um abraço e fique com Deus.